Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e venho trazer aqui para você uma aula sobre eletricidade, o estudo da força elétrica, a lei de Coulomb. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal e não deixe de apertar o sininho das notificações para receber sempre aquele aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Esta aula é a aula que está no meu curso de preparação para vestibulares e para o Enem, no site professordouglasgomes.com. Então segue a aula. A lei de Coulomb vai tratar da intensidade, da direção e do sentido das forças eletrostáticas, as forças que vão atuar entre duas cargas que estejam paradas. Aqui nós vamos observar duas cargas positivas que são repelidas. Cargas de mesmo sinal, nós já aprendemos, vão se repelir. Da mesma forma que duas cargas negativas também vão se repelir. Observe agora a intensidade da força. A força com que A repele B tem a mesma intensidade da força com que B repele o A. Isso é a terceira lei de Newton. Então, o pobre do Coulomb nem entra nessa história porque o Newton já disse isso. Então, para toda ação, há uma reação de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido oposto. O que está acontecendo de diferente é que essas forças elas estão atuando à distância. Não há contato direto entre essas cargas elétricas. Essas cargas elétricas têm uma certa distância entre si. Era o que se chamava antigamente de força de ação à distância. Aqui também é a mesma coisa, ó. Se A repele B, B repele A, com a força de mesma intensidade, mesma direção, só que com sentidos opostos. No terceiro e último caso, nós temos cargas de sinais opostos, e cargas de sinais opostos vão se atrair. É isso que nós vamos observar neste caso, é isso que está acontecendo. Tudo bem? Pronto. Então aqui a gente tem a nossa representação da lei de Coulomb. Numa primeira etapa sobre se há atração ou se há repulsão. Agora, e a intensidade da força? Qual é o valor da intensidade desta força? Vai depender do quê? Vamos ver. Primeiro resultado experimental comprovado. Se eu pegar uma das cargas e duplicar a intensidade da força de interação, vai duplicar também. Então, o módulo da força é proporcional ao módulo de uma das cargas. E então se fez o experimento duplicando a outra carga. Alguém chegou e colocou uma carga com o dobro do valor aqui no lugar do B. E adivinha o resultado? Também foi duplicada a intensidade da força, de tal maneira que nós podemos dizer que esta força ela é proporcional a outra carga. Então nós dizemos que a força eletrostática ela é proporcional a um módulo, ela tem uma intensidade proporcional ao módulo de cada uma dessas cargas. Então se você triplicar a carga A, triplica a intensidade da força. Se você triplicar a carga A e triplicar a carga B, você triplica duas vezes. E quem triplica e triplica, multiplica por 9. Cuidado com a matemática. A matemática é fundamental para que você consiga os resultados corretos. E para terminar, foi feito um outro experimento. Se pegou esta distância entre as cargas e duplicou. Quando se duplicou a distância entre as cargas, acabou que a força enfraqueceu. Ela caiu pela metade? Não, ela não caiu pela metade. Ela caiu 4 vezes. E aí se fez o experimento, aumentando 3 vezes a distância. E aí a força ficou ainda menos intensa. Quantas vezes mais fraquinha ficou a força quando eu tripliquei a distância? 9 vezes. E aí se quadruplicou, olha, multiplicamos por 4 a distância. Aí a força caiu brutalmente. Sabe quantas vezes? 16 vezes. De tal forma, de tal maneira, que se verificou que a intensidade da força
era inversamente proporcional não à distância, mas à distância elevada ao quadrado. E aqui se encontram as proporções que a gente tem. São essas as grandezas que vão determinar a intensidade da força. Então a intensidade da força vai depender de ambas as cargas e vai depender da distância entre elas. Douglas, tá legal. Isso daí é um monte de proporção. Dá para transformar em uma proporção só? Dá. A gente pode escrever, então, depois desta análise, que a intensidade da força é proporcional a o valor ao módulo da carga QA, ao módulo da carga QB e inversamente proporcional à distância ao quadrado. A gente pode usar esta expressão para caracterizar o que nós estamos falando. Agora, nós vamos transformar esta proporção em uma equação. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma sala lotada de pessoas, se eu te perguntar qual é a relação entre a quantidade de pessoas e a quantidade de pés que existem nessa sala, são proporcionais a quantidade de pessoas e a quantidade de pés? Sim, são proporcionais. Se eu dobrar a quantidade de pessoas, vai dobrar a quantidade de pés, né? Supondo que cada pessoa tenha 2 pés, nós dizemos que a constante de proporcionalidade vale 2. O número de pés é 2 vezes o número de pessoas. E assim o número de pés é proporcional ao número de pessoas. Aqui também existe uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade vai ser chamada de constante eletrostática do meio. Vamos ver como é que vai ficar esta expressão. Ao escrevermos a expressão, o módulo da força vai ser igual à constante K vezes o módulo de QA vezes o módulo de QB dividido pelo quadrado da distância. Então você vai ter uma carga com um valor QA, a outra com o valor QB. Não vai me interessar o sinal para calcular o módulo da força. O sinal das cargas a gente vai utilizar apenas para saber o sentido da nossa querida força elétrica, né? Se elas vão ser forças de atração ou se vão ser forças de repulsão. Mas o módulo só depende, né? O módulo da força só depende do módulo das cargas. E aqui do quadrado da distância. Essa constante de proporcionalidade é chamada constante eletrostática do meio. Dependendo do meio onde você esteja, o valor dessa constante vai se modificar. Existe um valor para o ar, para a água, para cada meio. Mas nos problemas que a gente vai encontrar, nós vamos ter o vácuo ou o ar. O valor dessa constante para o vácuo e para o ar é aproximadamente igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Agora eu vou te dar uma dica. Esta unidade já te diz mais ou menos qual é a fórmula. Você está observando Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado? Olha que interessante. Newton é unidade de quê? Força. Metro é unidade de quê? Distância. Só que o bendito do metro está elevado ao quadrado. Então, força vezes a distância ao quadrado. E Coulomb? Coulomb não é carga? Só que Coulomb ao quadrado é carga vezes carga. Então, isso daqui seria o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga. Então, muitas vezes, você tem a cola. Pois é, a cola mesmo. Na hora que o enunciado te fornece de um problema o valor do K, ele já está te dando a fórmula. É só você relacionar as unidades de medida e a partir daqui você chega a essa expressão aqui de cima. Tá dando para acompanhar? Douglas, eu ouvi dizer que existe uma outra característica do meio, chamada permissividade elétrica.
é verdade. Olha isso aqui. Existe uma propriedade chamada permissividade elétrica do meio. Todo meio tem essa propriedade. No caso do vácuo e do ar, o valor desta permissividade elétrica do meio vale 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado, dividido por Newton e por metro ao quadrado. Esta permissividade elétrica do meio, ela aparece nos estudos de Gauss para o campo elétrico. Qual que é a relação entre esses dois? Existe alguma? Existe. Se você parar com uma calculadora para fazer essa conta, talvez valha a pena. O valor do epsilon é igual a 1 sobre 4π vezes k. Ou se você quiser, troca um com o outro, você pode encontrar que o valor do k é igual a 1 sobre 4π vezes o epsilon. Então, são duas grandezas diretamente relacionadas. Olha que interessante. A gente vai retomar o estudo dessas grandezas, né, da permissividade elétrica do meio, principalmente quando estivermos falando de campo elétrico e também quando estivermos tratando de capacitores, ok? Uma outra ideia interessante seria a gente ver os gráficos das relações entre essas grandezas. Vamos ver isso daqui a pouco. Aqui nós temos os gráficos que relacionam as grandezas envolvidas. Para começar aqui na lei de Coulomb, se a gente quiser saber qual é a intensidade da força com que as cargas vão se interagir entre si, em função da carga de cada uma delas, vamos começar olhando a relação entre F e o módulo de QA. Se o QA tiver um certo valor Q0, a força vai ter um valor F0. Se nós dobrarmos a carga para 2Q0, a força dobra para 2F0. Se nós triplicarmos a carga para 3Q0, a força triplica para 3F0. Deu para acompanhar? Isso funciona tanto quando eu mexo com o valor da carga QA, quanto quando eu faço a mesma coisa com QB. Há uma simetria aí nesta análise matemática. Por isso, esses dois gráficos são linhas retas. Provas e avaliações podem cobrar de você este conhecimento matemático da relação entre as grandezas. Agora vem um próximo passo. E a relação entre a força e a distância? Quando nós temos uma distância d0 entre os dois, a força vale F0. Se eu duplicar a distância para 2d0, a nossa força vai cair para F0 sobre 4, ou seja, se eu duplico a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplicar a distância, cai 9 vezes a força. Cai sempre ao quadrado em relação à distância. Esse conhecimento dos gráficos é relevante para você. Douglas, eu tenho dificuldade com matemática. Calma, à medida que se forem resolvendo questões, estudando, você vai criando uma intimidade com esse assunto, até o ponto em que você vai uma hora chegar e falar: poxa, até que isso daqui é fácil. E a gente vai caminhar nesse sentido. Agora, nós vamos resolver um exemplo a respeito desta força. Vamos calcular, fazer um estudo matemático e ver como é que vai se comportar esta equação que a gente acabou de aprender. Nós temos duas cargas, uma carga de 5 microcoulombs, a outra de menos 3 microcoulombs. A distância entre elas é de 20 centímetros, a constante eletrostática do meio, que é o ar, vale 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Quais as intensidades das forças elétricas que atuam em A e em B? E quais os sentidos dessas forças? Nosso passo aqui próximo é
ajustar os dados do problema. Então, nós vamos começar escrevendo o que nós temos de dados. A carga QA vale 5 microcoulomb. Não é a mesma unidade que nós temos aqui, ó, na constante que vale coulomb. A gente vai precisar, então, dar uma trabalhada nisso daí. Douglas, e o que a gente vai fazer? Nós vamos ter de transformar isso em coulomb. Isso vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Este é o valor da nossa carga, QA, em coulombs. O micro vale 10 a menos 6. Você precisa estudar isso com carinho. Próximo passo. Qual é o valor de QB? O valor da carga QB é igual a menos 3 microcoulomb, ou seja, menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Agora, vem a parte que muita gente costuma errar por desatenção, sabe-se lá qual o motivo. É que é o seguinte, nós vamos precisar na fórmula do módulo disso daí. E quanto é que vale o módulo de cada um desses valores? O módulo da carga QA, observe que a nossa carga QA é positiva. O módulo de 5 vezes 10 a menos 6 vai ser os próprios 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Douglas, e onde é que eu erraria isso? Eu já vi gente chegar e colocar mais 6 no expoente. Não, o expoente não tem nada a ver com o módulo aí. Você vai colocar aqui, baseado nesse sinalzinho que já era positivo, continuou positivo. Olha só o que acontece neste outro caso. No valor do módulo da carga QB, a gente em módulo ignora esse sinal de fora. Esse sinal aqui do expoente não vai ser mexido. Então, módulo de menos 3 são 3, e aqui continuam vezes 10 a menos 6 coulombs. Cuidado para não errar isso. Muito cuidado, muita atenção, que aí você não vai ter nenhum problema. Douglas, o que é mais que eu preciso atentar na resolução disso daqui? A distância está fornecida em centímetros. 20 centímetros você terá de transformar para 0,2 metros. Agora estamos no Sistema Internacional de Unidades, que está coincidindo com aquilo dali. Agora nós podemos aplicar a equação de Coulomb para determinar a intensidade dessa força. Vamos fazer isso? Coloquei então todos os valores que a gente havia separado aqui na nossa equação. Resta-nos agora fazer esta conta. Eu vou confiar que você tem habilidade suficiente para resolver isso. Mas primeiro vou te mostrar que as unidades vão se cancelar. Este metro ao quadrado vai cancelar com este metro que está elevado ao quadrado. Este coulomb ao quadrado vai se cancelar com aqueles coulombs a colar. E vai sobrar como unidade de medida de força apenas o Newton. Vamos ver quanto é que dá o resultado dessa conta toda que você vai ter de fazer braçalmente. Eu tenho o privilégio de poder usar a calculadora, mas você precisa exercitar as suas habilidades matemáticas. Na resolução, nós vamos encontrar que a intensidade dessa força é 3,375 newtons. Essa é a intensidade da força que vai acontecer nesta interação. Mas calma, ainda não respondemos o problema. Ele quer a força que atua em A e a força que atua em B. Essa é a parte interessante. É a mesma intensidade. Essas duas cargas elétricas vão se atrair com forças de mesma intensidade. Professor Douglas, mas uma vale 5, a outra vale 3. Não era para que tem maior carga fazer mais força? Não. Não, porque senão a gente iria contrariar a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, que diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentidos opostos.
observe que se é atrativa a forças, né, a interação, as forças vão ter estes sentidos. A força que atua em A está para a direita, a que atua em B está para a esquerda. E a intensidade? 3,375 newtons em uma e 3,375 newtons na outra. A mesma intensidade de força, apesar de nós termos cargas de módulos de valores diferentes. Nunca se esqueça, a terceira lei de Newton está sempre sempre presente para poder ajudar a gente, ok? A gente se vê.